O mercado vai colapsar e eu vou ganhar com isso. Porque é o que os bancos vão fazer. O banco faz sempre isso. Eles vão se antecipar esse movimento, zerar as carteiras de dívida, ficar vendido. Quando tiver esse problema e as taxas abrirem mais, eles vão lá com o dinheirinho que eles vão pegar no Fed, vão comprar esses bônus valorizados, vão chegar pro governo americano, ó. Sabe aquela dívida tua que era 36 trilhões? Dá pra você recomprar por 10. Vamos fazer? Vamos reestruturar? Tá aqui 10 trilhões novos, você compra 20 trilhões de bônus que desvalorizaram. O podcast Caminhos da Liberdade é um oferecimento dos nossos parceiros Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors, e é uma realização do IFL de São Paulo. O IFL é um instituto sem fins lucrativos e apartidário que promove os valores da liberdade individual, propriedade privada, Estado de Direito e livre mercado no Brasil através dos seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. A 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade já tem data marcada, 11 de setembro. Um encontro com grandes palestrantes, idealizado para quem quer pensar, agir e transformar o Brasil de verdade. Para acompanhar todas as novidades do fórum e os comentários do nosso podcast, é só seguir no Instagram, @Fórum Caminhos da Liberdade. O conteúdo que vamos discutir nesse episódio não reflete necessariamente a posição do Instituto, nem a de seus patrocinadores. Agora, para iniciar, como eu falei, meu nome é Oscar Dayan, eu sou associado honorário do IFL e sou o âncora aqui no episódio. Como co-host, tenho aqui Marcelo Bragaglia, que é atualmente o vice-presidente do IFL. E, o mais importante, nosso convidado de hoje é Otávio Facuri, figura bastante conhecida na mídia, no meio político e corporativo. Otávio Facuri, também conhecido como Faca, é empresário, nascido em uma tradicional família de imigrantes libaneses. De seus antepassados, herdou o tino para o comércio e para o setor financeiro. Seguiu os caminhos do pai, o já falecido Oscar Facuri, empresário de prestígio e de renome. Desde jovem, foi atraído pelos universos das finanças e dos investimentos. Formou-se em administração de empresas pela FGV e logo cedo, ainda estagiário, conquistou espaço numa das maiores instituições financeiras do mundo, a Chase Manhattan, do grupo JP Morgan. Depois de anos atuando como executivo nesse universo e atuando em grandes instituições financeiras no Brasil e no exterior, entre elas o Citibank, Merrill Lynch, Lehman Brothers, hoje administra um fundo próprio que investe em imóveis. Faca, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Oscar. Meu xará, né? Boa tarde, Marcelo, é um prazer estar aqui. Eu acompanhei aí um pouco pelas mídias sociais de vocês o trabalho realizado, é um trabalho muito salutar, né? Muito louvável, e eu estou feliz de poder estar aqui colaborando com esse trabalho. E eu acho que o timing da gravação desse episódio é muito oportuno, principalmente por uma questão que está cada vez mais nos jornais americanos e, por consequência, nos jornais brasileiros. A crise de dívida do governo americano. Uma alavancagem recorde e houve também agora uma redução nas taxas de juros, mas ainda por cima temos uma situação bastante complicada no fiscal americano. Dado toda a sua experiência nesse setor, trabalhando lá, qual você acha que é a única saída do governo americano disso? É possível estabilizar os gastos e crescer receita, ou deve-se necessariamente fazer esses cortes para conseguir estabilizar? Na verdade, assim, foi uma ótima pergunta, ótima maneira de começar, né? Ainda elaborando sobre o enunciado da sua pergunta, realmente foi o que aconteceu foi uma coisa que o americano não está acostumado a ver. O Fed baixou os juros no ano passado, em setembro, outubro, e os juros longos, em vez de cair, subiu. Por quê? Porque chegou um momento onde a economia dando sinais já de não estar crescendo como eles gostariam. O crescimento americano está abaixo da taxa de juro real. Então, a economia não gera crescimento para pagar os juros. Então, nesse cenário, o investidor de dívida pede mais prêmio, pelo risco de crédito em si, não pela aquela expectativa de inflação. A gente via, por exemplo, no passado, o juros subindo quando
o mercado espera que a inflação suba, então vai lá e ajusta o juro, né? Ou então o Fed sobe o juro, o mercado aceita a subida de juro e move a curva para cima. Aí o Fed cai o juro, o mercado põe a curva de juros para baixo, né? Para reduz. Dessa vez não aconteceu isso, porque entrou um componente novo na equação para eles. Para nós que somos brasileiros, já sabemos isso. O Brasil já operou muitos anos na curva longa de juros, refletindo o risco do país. Chegou a hora deles aprenderem com a gente, então, Exatamente. um pouquinho de economia. Exatamente. Não é que é de economia, né? Eles chegaram no momento onde a dívida deles está enorme para a renda que o país gera, né? Então, se você não gera renda nem para pagar os juros, você está numa situação que a própria dívida é o empecilho do crescimento. E para impulsionar o crescimento, a única coisa que se sabia fazer no passado era gastar dinheiro e emprestar. Então, toda vez que você queria crescer, os maquinistas da economia que acham que a economia é que nem física... Stimulus spending. Então, ó, vamos gastar mais, tipo experimento keynesiano, né? Uhum. Só que gastar mais é fazer mais dívida, porque você gasta sem ter a receita, né? Você está fazendo déficit. Então, você está fazendo mais dívida. Porém, enquanto você consegue fazer mais dívida, esse dinheiro barato entra na economia e impulsiona a economia. A questão é quando você não consegue mais fazer dívida. Então, no cenário atual, com o mercado saturado de dívida, você percebe que está saturado porque você tem uma demanda para rolagem de dívida, como a do Tesouro Americano, que é 9 trilhões, tem das empresas, tem o consumidor americano saturado em cartão de crédito, em empréstimo de automóvel, autoloan, o Housing Affordability Index, que é o índice que mede quanto da renda anual do americano ele gastaria com um housing, né, com habitação, se ele fizesse o mortgage nessa taxa atual. Nessa taxa atual de hipoteca, que os juros do 10 anos está 4,5. Os juros do financiamento imobiliário de 30 anos está 7,5. Assim, historicamente isso aí era 5, 4, 3, está 7,5. Com essa taxa, pagando esses juros para financiar uma casa, e mais as despesas da casa, o americano gasta 44% da renda anual dele com habitação. Com os juros da hipoteca, mais a amortização. O juro, a amortização é pequena, Sim, né? sim. Num contrato de 30 anos, o grosso é juros. Sim. Porque, como é um contrato muito longo, a amortização é muito baixinha. Pelo menos nos primeiros anos. Então, ele gasta muito com juro, gasta muito com manutenção da casa, não sei o quê. Isso é impossível para um americano sobreviver gastando quase metade da renda dele só com a casa. E sobra 50 e poucos % para ele gastar com tudo mais. Com escola de filho, com alimentação, com saúde, que está ficando caro lá também. Né? Então, fica difícil. Com transporte. Né? Então, olhando por esse lado, os investidores de dívida estão receosos. Né? Receosos com a incerteza do que vai ser a trajetória dessa dívida. Então, o prêmio sobe. Né? Você me fez a pergunta agora, o que eu acho que vai acontecer? Você vê um risco real dos Estados Unidos não pagarem? Eles não querem cortar. Sim. Certo? Eles não querem cortar despesa como deveria. Eu entendo isso. Porque assim, eles sabem que se cortar de uma vez, você bota o mundo se você cortar o déficit americano do nada, assim, ó, vamos parar de gastar, passa a caneta, você vai jogar toda uma economia e talvez o mundo todo em depressão. Sim. Porque é muito déficit que eles fazem. Sem um crescimento, sem o setor privado crescendo mais que esse déficit, o setor privado, eles estão gastando 2 trilhões por ano. O setor privado cresce 2 trilhões por ano para compensar isso? Não cresce. Não cresce. Então você vai tirar uma demanda, você vai tirar um percentual do PIB de imediato quando você para de gastar. Porque o efeito de gastar também é imediato. Quando você gasta, você infla o PIB de cara, certo? Porque você pega emprestado para comprar. Né? O americano, o governo gasta fazendo o quê? Pagando conta, gastando em defesa, gastando em saúde. Quer dizer, esse gasto público vira uma transação de bens e serviços na economia que gera PIB. Sim. Né? Mas você acha que então, PIB... agora, o PIB dos últimos 4, 5 anos, por exemplo, foi extremamente influenciado pelo gasto público. O PIB do setor privado americano não foi forte. O setor manufatureiro está em recessão há 2, 3 anos. Só você pegar o ISM de manufatura, né, o Purchasing Managers Index,
Sei. da manufatura. De preço do produtor. Exatamente. E o índice da manufatura, quer dizer, o índice, o Chicago PMI, Purchasing Managers Index, é o que mede, você vê se a economia de um setor está aquecido ou não, pela atividade na ponta. Quer dizer, quando o setor está aquecido, quem que trabalha primeiro? O Purchase Manager, que é o cara que faz as compras da empresa. Ele vai lá, compra matéria-prima, aí vai para a linha de montagem. Então, quando a área de compras da empresa não está fazendo nada, porque aquele setor está em recessão. Não está produzindo. Ou quando a área de compras começa a trabalhar muito, é porque está projetando um output no final da cadeia produtiva de produto produzido. Então, quando a economia está aquecida, o PMI daquele setor sobe, porque o primeiro impacto, quando uma empresa decide produzir mais ou aumentar o produto, quem que faz o primeiro trabalho? O gerente de compras da empresa. Porque eu vou ter que fazer um contrato de estoque maior do que o do mês passado. Então, eu quero comprar mais matéria-prima do que eu comprei mês passado. Quero comprar mais. Então, essa medida é uma medida correta, acurada, do crescimento daquele setor. E o setor manufatureiro americano, por exemplo, que já não é grande mais, versus a economia, até a década de 70, manufatura era mais da metade da economia americana. Hoje é 16%, uma coisa assim. 16%, é uma coisa muito baixa. Esse setor está em recessão, já. Ficou em recessão técnica. Às vezes tem um mês ou outro de produção, mas ficou 2 anos com o ISM ali, o Chicago PMI a nível de 50, que é recessivo. Ou seja, o setor privado não está crescendo, basicamente. O setor manufatureiro, não. O setor privado que cresceu lá foi tecnologia, certo? Que é extremamente alavancado. E é um setor que as pessoas cresceu na expectativa de resultado. Porque você desenvolve uma coisa nova, o ganho dessa novidade que você desenvolve, como a IA, por exemplo, o ganho ele é de escala. Não é, a IA não vai fazer as coisas ficarem mais caras, vai fazer ficarem mais baratas. E aí é aquele processo que o Schumpeter explicava isso. Vocês tiveram aula de economia? Destruição criativa. Destruição criativa. Todo o progresso do mundo vem através da produtividade e da inovação. E a inovação e a produtividade, ela é quase sempre deflacionária. Por quê? Porque ela faz cair preço mesmo. Ela faz destruir empregos que não tinham antes, que antes eram necessários, hoje não são mais. Eu preciso, hoje, uma empresa ter 2.000 pessoas no call center? Não, ela põe IA. Eu preciso ter uma equipe de 500 programadores, hoje, para programar alguma coisa? Não, eu boto meia dúzia bons e o resto deixa IA interagindo. Então, esse processo de destruição criativa vai botar mais pressão deflacionária sobre preço. E vai tirar a gente de emprego. Igual aconteceu 200, 300 anos atrás na agricultura. A agricultura era manual, era só pessoas com enxada. Né? Depois você adotou o carro de boi, começou a usar animal na agricultura. Sim. Pô, diminuiu o número de pessoas, você começa a usar animal. Então, uma parte das pessoas que trabalhavam na agricultura não precisa trabalhar mais. Você tem a mesma ou mais eficiência usando o carro de boi. Depois mudou para máquina. Né? Então, agora com máquina, então, nem o cara que opera o boi precisa. O charreteiro do boi lá não precisa. Sim. Diminuir de um monte de caras colhendo ali e plantando para uma colheitadeira, uma máquina. É só um cara dirigindo ou 2 e você faz o trabalho de um monte. Então, isso é um processo histórico que acontece sempre. E esse processo é sempre deflacionário. Então, a grande pressão do mundo é para baixar preço. Sim. Então, nós vamos ter um problema, porque se existe... O futuro da mão de obra hoje perder emprego para IA, cara, vai ter muita gente sem renda no começo, até você reciclar essa mão de obra para alguma outra coisa. Como sempre funcionou na história. A agricultura reduziu a necessidade de mão de obra, as pessoas foram para a cidade trabalhar na manufatura, a manufatura mudou, precisa de menos pessoas, ou foi para a China, ou a mão de obra americana passou a ser serviços, passou a ser finanças. Você vai mudando, só que esse processo ele dói no começo. Ele é destrutivo primeiro, é destruição criativa. Mas em relação ao fiscal, eu tenho uma contenção que pode... Então isso vai botar peso sobre o fiscal. Sim. Quanto mais você tem, no setor privado, você tem uma pressão deflacionária da inovação no setor privado, você tem menos... As pessoas vão começar a perder emprego, ou vão reduzir o hourly wages, né? Vão ter que aceitar salários menores.
né? Sim. Isso aí pro PIB é negativo, certo? Já tem menos renda, menos consumo. Sim. Ao passo que ele está devendo. Então, a grande pressão do setor privado americano hoje é por uma recessão. E eles estão tentando combater isso com gasto público. E o gasto público, ele é mais endividamento, na verdade. Entendeu? Porque nessa relação ainda de dívida PIB, se a gente for tentar, e eu sou longe de ser um especialista nessa questão, mas quando a gente olha alguns números de Brasil versus Estados Unidos, o Brasil já começou a discutir muito sobre esse tema, dívida PIB. Dependendo do cálculo ali, você vai estar em 80%, 90%. Os Estados Unidos está em 120 e tanto. Os Estados Unidos já está muito acima, não obstante ali ninguém está conversando sobre. Já estão, viu? E se a gente for olhar economias como o Japão? O Japão tá o quê? 250%, quase 300% em relação de dívida PIB. E eu fui tentar entender o porquê, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas isso deriva muito também da propensão que o país tem, domesticamente falando, de poupança dos seus próprios cidadãos. Claro. Então o Brasil ter 70% de dívida PIB é infinitamente pior do que o Japão ter 250% de dívida PIB, porque o Japão ainda tem ali uma gordura muito grande. Tá queimando, viu? Tá queimando, mas o Brasil nem tem mais essa gordura. Eu acho que esse é um grande problema. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos. Também não tem. Isso que eu queria perguntar. Essa gordura interna, domesticamente falando, como que ela tá dos Estados Unidos para ele continuar... Os Estados Unidos, a taxa de poupança é zero. Já queimou 100% também, então? Não tem taxa de poupança. Os americanos gastam o que ele... Para ele aumentar o gasto, ele tem que fazer dívida. Tá bom. A renda dele tá toda consumida. Ele não tem como gastar mais, consumir mais sem fazer dívida. Ou seja, não tem poupança. Porque a poupança é o que permite você ou consumir mais ou investir, certo? Vocês aprenderam isso em economia básica. Para você investir, você tem que poupar. Ou você tem que deixar de consumir, fazer uma poupança para que você possa investir. Aí se você tem uma poupança guardada, você pode direcioná-la para consumo ou para investimento. Certo? Então, só que o americano não tem. Toda a renda dele está indo com consumo. Se ele não parar de consumir, como é que ele vai criar a poupança para investir? Não dá. Então, o problema todo da dívida americana é esse. Que não é o caso do Japão. O Japão ficou 20 anos emitindo dívida e produzindo gasto ali artificialmente com aquela dívida nova. E por que não teve inflação no Japão? Porque o japonês não gasta, ele poupa. Então, em vez de ele poupa, aí o governo japonês pegava emprestado a poupança do cidadão e gastava. Então balanceou ali, certo? Como o japonês não gasta e poupa. Só que se ele só poupa, os preços iam despencar, né? Ia ser uma mega deflação, porque ele não gasta nada, então não tem demanda, o preço cai. O japonês é um país produtor que não consome. É um país igual a China, um país produtor, exporta mais do que importa, produz mais do que consome. O japonês não consome, tem um filho só, está morrendo, população velha, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, essa poupança vai sendo criada, porque ele produzir e não consumir é criar poupança. Na hora que ele não consome, o que o governo faz? Vai lá, pega essa poupança emprestada via emissão de dívida e faz gasto público, faz alguma coisa lá para gastar dinheiro, keynesianamente falando. Só que agora, eles fizeram isso de tal tamanho que até o Banco Central japonês já tem mais de 50% da dívida japonesa está no colo do Banco Central japonês. E basicamente o japonês botou toda a poupança do japonês está dentro desses títulos. Quer dizer, eles têm ações também, mas o que ele não consome, ele investe ou empresta para o governo ou em ações e tal. Sim. O problema todo é que agora você está numa situação onde o próprio Banco Central japonês tirou um pouco o pé das compras de título, porque não consegue mais controlar a curva, tem um volume muito grande, e eu acho que a poupança tá acabando. Né? No sentido de que agora o japonês botou dinheiro emprestado a longo prazo, esse dinheiro a longo prazo já foi gasto. Quando o cara compra papel de 20, 30, 40 anos, ele empresta o dinheiro por 30 anos. E o governo gasta em D0. Gastou um gasto ineficiente, o dinheiro já foi consumido. E o governo japonês não tem para pagar. Então, isso faz a curva de juros subir. O japonês vai entender também que a poupança dele foi mal consumida. E não vai voltar. Não vai voltar para ele. Se os papéis longos abrirem, ele tem que esperar 30 anos para a dívida voltar. Ou se o juros subir, ele toma um prejuízo a valor presente e reconhece um prejuízo em cima da poupança dele. Isso é o que está acontecendo no Japão. Os juros de 10 anos, 15,
Os juros de 30 anos era 1 e pouco lá. Tá em 3 e tanto. O 30 anos tá em 3 e alguma coisa no Japão. Tem até 40 anos, tá 3 e lá vai cacetada. Depois eu tenho que lembrar das taxas. Então, mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é diferente no sentido de que não é um país que poupa. Então, lá nos Estados Unidos, é muito mais fácil ainda o juro abrir. Porque não tem poupança. Eles vão ter que criar o estímulo para que o cidadão poupe. E como é que o cidadão vai poupar? O que vai fazer o cidadão americano parar de consumir para poupar? Primeiro, o juro tem que subir. Né? Porque, nesse caso, o cara fala, pô, tá muito caro esse juro, eu não vou financiar nada, eu vou juntar dinheiro para pagar essa dívida. Isso é criar poupança. E essa poupança criada vai financiar a dívida americana, que precisa de financiador. Por quê? O Japão não está mais conseguindo financiar a dívida americana, porque agora a taxa de juro lá está tão boa para eles que o japonês não compra dólar, não vende ien e compra dólar para pôr nos Estados Unidos. Ele deixa lá. Mas qual que é a relação entre a poupança da população e a habilidade de pagar a dívida, dado que se o governo mesmo que contrai a dívida, não é o próprio governo que deveria pagar através das receitas de imposto? Mas como é que ele vai fazer receita? Taxando. Certo. Então, o problema é que, como o americano também está endividado e o governo está endividado, no momento ele tem que financiar. Quer dizer, ele não consegue mais tirar dinheiro da população. Ele precisa financiar o que ele já gastou. Financiar a dívida corrente não é financiar o déficit, ele tem que financiar o que ele já gastou, os vencimentos. Entendi. Uma parte de quem financiava ele era o estrangeiro. Só que o estrangeiro financiava ele vendendo produto para o americano. Sobrava dólar para o estrangeiro porque ele vendia produto para os Estados Unidos. Tinha superávit comercial. Com as tarifas isso está reduzindo. E vai reduzir. Então toda a demanda, como é que o governo americano se financiava? Através do superávit de países como Japão, China, Brasil. Agora, esse superávit comercial desses países contra os Estados Unidos vinha da onde? Do próprio consumo americano. O americano consumia bastante, mais do que produz. Esse consumo em dólar, esse dólar ia parar na conta dos chineses ou dos japoneses, porque os americanos compravam dos chineses, japoneses, brasileiros. É superavitária a balança desses países contra os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o cidadão americano construía a dívida. Então, cria-se moeda quando você contrata uma dívida, você está criando moeda. Então o americano não tem dinheiro. De repente um banco fala para ele, ó, tá aqui um crédito. Tum, põe na tua conta um crédito. Com esse crédito o americano vai lá e consome iPhone, carro chinês, carro alemão, consome. Com esse novo dólar criado. E esse dólar vai parar no superávit dos países como China, Japão, Alemanha, Brasil, contra os Estados Unidos. E esse superávit, então, esse dólar que o americano pagou pelas exportações, volta para financiar a dívida americana, a Bolsa Americana, volta para os Estados Unidos financiando o governo. Então, o que permitia o governo gastar mais? A expansão de crédito. Sempre que ele gastava mais, você tinha mais consumo do americano, que gerava mais dólares para os estrangeiros que podiam ir lá e comprar essa dívida. A dívida estava financiada pelo aumento do consumo, aumento do crédito. A questão é o seguinte, se você não aumenta o crédito hoje, vai faltar dinheiro para financiar o juro. O crédito tem que subir, pelo menos tem que aumentar o volume de dinheiro, para não ter alta de juros, o volume de dinheiro tem que subir na mesma quantidade que sobe o que aumenta o serviço da dívida. Porque se você tinha uma dívida 5 anos atrás de 100 de 100 e todo ano tem um juros de 4, todo ano, passou um ano você tem que financiar não 100, 104. E no outro ano 108. No outro ano 112. Então esse 4, 8, 12, se não for criado moeda para financiar isso, vai faltar moeda. Mas enquanto o americano consome, essa moeda é criada pelo crédito. Crédito é criação de moeda. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. O mundo hoje não tem dinheiro de papel mais. O dinheiro é escritural, ele é crédito. Então, quem cria moeda hoje são os bancos. Tanto o Fed, quando ele cria um crédito e diz que é dólar, aquele crédito, que é as reservas bancárias, que nos bancos essa reserva bancária é multiplicada por 10 vezes. Que o banco pode criar moeda também. Ele pode pôr um empréstimo na tua conta. Banking, né? Exatamente. Ele pode colocar moeda na tua conta.
A mesma moeda que o Fed cria e põe na conta dos bancos, que é a reserva bancária, né? A moeda escritural, que é o dólar, na verdade é isso, é um lançamento contábil no Fed, que ele põe no balanço dos bancos. O banco cria, quando eu crio crédito para você, dou um empréstimo, eu estou criando a moeda para você, se eu sou um banco. Então, essa constante expansão do crédito gerava o próprio dólar que financiava o aumento dos gastos, os juros das dívidas. Só que agora você não tem mais. E por isso que a taxa não está fechando. Você não está tendo um crescimento de demanda de crédito, a quantidade de moeda sendo produzida, criada, nova no sistema, não tá dando conta de tudo que já está em aberto, de financiar o que já está em aberto. Entendeu? Então, marginalmente, você não tem criação de... Porque o que define preço é a alteração marginal, certo? Não importa o passado. O preço atual é se você tem marginalmente mais compradores ou vendedores para aquele ativo. Marginalmente, você tem menos disponibilidade para emprestar, porque você não está criando moeda. Ao mesmo tempo que você não está criando moeda, você tem o Fed retirando moeda de circulação. Ele retirou 2 trilhões de moeda de circulação de 2023 para agora, se não me engano. Quando ele começou a fazer quantitative tightening, que é o enxugamento quantitativo do dinheiro. Né? Foram 2 trilhões. 2 trilhões. E durante a pandemia? Durante a pandemia ele imprimiu quase 5. Foi 5, né? Ele foi de 4 para 9, se eu não me engano. De 4 trilhões de balanço dele para 9 trilhões. De dinheiro base monetária em circulação. Que o dinheiro base é só ele que emite. Né? É ou a notinha de dólar, ou esse dinheiro escritural que é entre ele e os bancos, que chama-se reserva bancária. Que aqui no Brasil também tem. Só que esse dinheiro multiplica. Multiplica pela Basileia atual é 10 vezes. Eu posso emprestar 10 vezes o meu capital. Então, se um banco tem um capital de 100 bilhões, ele pode emprestar 1 trilhão. Bom, já que a gente está nesse tema dos Estados Unidos, acho que vale trazer um pouquinho sobre o momento atual também e todo esse novo plano geopolítico que o governo Trump, vamos dizer assim, está tentando colocar de pé para resolver alguns problemas estruturais e talvez até derivado disso construído alguns novos. Boa pergunta. Dando algum step back aqui, eu acho que tem um conceito que vale a gente abordar, que é o dilema de Triffin. E é um dilema histórico, se eu estou errado, mas é isso mesmo. Ninguém conseguiu resolver ele até então, certo? Então o dilema de Triffin ele é basicamente o seguinte, toda potência que num determinado momento tem a sua moeda como a única moeda global conversível, ao longo do tempo, essa moeda... Ou a moeda de preferência para as conversões globais. Isso, ele vai ganhando cada vez mais força no mercado, por tabela, ele vai perdendo uma competição cada vez maior na indústria, certas indústrias... A moeda fica forte e você perde competitividade e passa a ser deficitário. É isso, esse é o dilema. Tem um paper que é muito bom do Stephen Mirren, que é um dos assessores econômicos do Trump, e eu acho que eles conseguiram fazer pelo menos um diagnóstico muito bem feito. Acho que erraram na dose, erraram no remédio, mas o diagnóstico primário foi bem... É um problema que ele está na mesa e que ele precisa ser resolvido. Não obstante, as medidas estão gerando ali um caos gigantesco no mercado e acho que muitos que aplaudiram o começo do governo Trump hoje estão bem receosos dentro do mercado com as políticas dele. Então, eu queria trazer um pouco essa sua visão, porque o problema ele existe, certo? Os Estados Unidos, lá no Acordo de Plaza, eles tinham o quê? 40% do PIB global, hoje tem 25%. Então, apesar de ele ainda ser um país dominante, ele está perdendo um pouco de relevância. Todos os ciclos têm começo e fim, assim como no ser humano a gente nasce e morre. O ciclo do dólar já está no late stages, né? Está no finalzinho já. Eu queria um pouco essa sua opinião. Número 1, como que você acha que não vou dizer só o Trump, mas o governo ao redor dele, os assessores econômicos, conseguiram analisar esse dilema de Triffin e como você acha que podem ser ali... Então a gente sabe já o que ele fez, mas o que ele pode fazer moving forward? E o que você acha que está por trás desse grande racional desse tarifaço? Você acha que isso efetivamente foi só ali... única e exclusivamente uma maneira para ele conseguir ganhar esse poder monetário de curto prazo? Ou você acha que isso no limite passa como esse paper do Stephen Mirren, que ele fala muito mais sobre você fazer uma realocação dessa ordem global, colocando efetivamente qual país está embaixo desse umbrella americano, quem tem essa proteção, quem não tem? Você acha que passa mais por isso, geopoliticamente falando, ou é mais monetário aqui o negócio? Eu acho que as duas coisas, porque primeiro, eles falam sempre de manter o dólar como moeda de reserva, de manter o dólar forte, mas não dá para você resolver o dilema mantendo o dólar forte, certo? Porque o dólar forte é o problema. E por que ele é forte?
Porque os bancos centrais, os países, todos querem ter o dólar como reserva. Então você cria uma demanda por dólar que não é relativamente ligada a comércio. Pensa o seguinte, se os países não quisessem acumular dólar como reserva, nem Brasil, nem China, eles não comprariam dólar, certo? A taxa de câmbio do dólar seria outra, certo? A taxa de equilíbrio seria outra. Se você não tem aquela demanda por acumulação de reserva, quer dizer, por que a China vende barato para os Estados Unidos? Porque eles compram dólar, não deixa o yuan depreciar, não deixa apreciar, certo? Então, se você não tivesse acumulação de reserva, o dólar estaria num preço onde estaria em outro preço no mundo, mais barato já, e você não teria o déficit, né? Porque aí a taxa de câmbio regularia os fluxos, né? Você pode ter déficit com aquele, superávit com aquele, e a taxa de câmbio contra aquela moeda uma, contra essa outra, e você vai regulando. O grande déficit é exatamente isso. Como você tem países... Eles querem guardar o dólar, basicamente. Mas por que eles querem guardar o dólar? Porque eles estão a fim de vender. Eles querem ativar, eles querem aquecer a economia deles. Então ele compra dólar para que a moeda dele permaneça depreciada para que ele possa vender barato nos Estados Unidos. Certo? Se o nível de preços, se a moeda daquela economia valorizar, ele não vende nos Estados Unidos. Certo? Quer dizer, se o yuan fosse uma taxa 50% mais alta, o produto chinês ficaria 50% mais caro para o americano. Então ele deixa... Por que a China fez durante muitos anos intervenção no câmbio, segurando o dólar, não deixando o yuan apreciar, vendendo o yuan, comprando dólar. O Brasil fez a mesma coisa. Primeiro a gente estava num problema, a gente devia em dólar. Quando veio o boom de commodities, depois da primeira eleição do Lula, foi o contrário. Começou a entrar muito dinheiro, o minério de ferro explodiu de 30 para 180, e o Brasil passou a ficar superavitário. E o que os bancos centrais fizeram aqui também? Compraram dólar, vamos acumular reserva. O Brasil tem 300 e alguma coisa bilhões de dólares de reserva, principalmente em dólar. Então, se você tirar esses grandes bolsões de dólar, se você não tivesse tido essas compras de bilhões, né, bilhões, trilhões de dólares em reservas, são trilhões, né, porque só a China o Japão é o maior detentor, né, o Japão tem 1 trilhão e não sei lá quanto. Aí a Grã-Bretanha é grande detentora, né, de reservas em dólar, Canadá, China. Hoje a China, me corrija se eu estou errado, mas eles têm o equivalente ao PIB americano em títulos de dívida. Não. O PIB americano é 29 trilhões. Desculpa, PIB americano não, mas eles têm acho que 3 trilhões. São? Eu não sei, eles têm, oficialmente é menos, mas eu acho que eles têm outros canais que eles compram que não aparece. Entendeu? Oficialmente a China tem 1 trilhão e pouco. O Japão é maior que a China. O Japão é maior que a China? De posição em título americano é maior que a China. Grã-Bretanha é a terceira maior, está muito grande também. Depois tem Canadá, tem Austrália, tem países que têm balança positiva contra o Estado. O Brasil tem lá seus 300 e tantos bilhões. Porém, a China tem, acho que, outros veículos. Acho que uma parte do dinheiro a Grã-Bretanha, por exemplo, que tem superávit, uma carteira grande de títulos americanos, eu não acho que é tudo o país Grã-Bretanha. Eu acho que uma parte é dos árabes, do petróleo, que que usam através da Grã-Bretanha, outra parte pode ser até da China mesmo. Outra parte pode ser até de outros países que estão banidos pelos Estados Unidos, mas eles dão um bypass, né? Eu não sei até onde a Rússia faz o dela também, né? A Rússia não precisa, ela tem petróleo, ela tem ouro, minério, ela pode ter a reserva de valor dela, talvez ela não precise tanto do dólar, né? Já um país como o Japão, que não tem matéria-prima, é um país que depende de comprar, transformar e vender, esse sim, a reserva dele, o máximo que ele pode fazer é trocar um pouco por ouro, essas coisas, mas ele não tem bens, ele não tem ativos físicos em solo que ele possa dizer, isso aqui é uma reserva de valor. Então eles compram dólar mesmo. Então, esse dilema, você não sai dele, a não ser por duas maneiras. Primeiro, ou você enfraquece a moeda. Como você enfraquece a moeda? Não adianta, mas não adianta produzir inflação. Porque quando você produz inflação, não funcionou até hoje. Se produzir inflação funcionasse para enfraquecer o dólar, eu não estaria forte hoje. Você produz inflação, o que você faz? Você faz subir o nível de preços em dólar. Então o nível de preço em dólar sobe.
Sobe, mas aí ele tá diluído pelas reservas que os outros países têm. Você desvaloriza o dinheiro do Japão, o dinheiro da China, Não, mas a reserva em mas dólar deles. Eles continuam comprando. Eles vão lá e compram e anula esse efeito. Porque você produz mais moeda, o nível de preço na economia americana sobe. Ao nível de preço subiu, o produto americano fica mais caro. Você teve inflação, todos os produtos americanos produzidos nos Estados Unidos fica mais caro. O da China está no mesmo preço. Concorda? Se o nível de preço dos americanos subiu, o nível de produto chinês está no mesmo preço. Porque a China lá dentro opera em yuan, certo? Sim. O que o chinês faz? Na medida em que, Vai ficar mais competitivo. na medida em que o produto americano fica caro, o americano, por conta da impressão monetária de crédito, o nível de preço dos Estados Unidos subiu. O americano tem, o preço interno dele é mais caro. Aí você torna, como o preço, o comparativo que o americano tem para comprar nos Estados Unidos é mais caro, ninguém produz nos Estados Unidos. Fica caro produzir, põe mais incentivo para a China produzir. Só que, lógico, se a câmbio fosse livre, a flutuação faria com que o produto chinês fosse ficando, com o passar do tempo, mais caro, com a apreciação cambial do yuan. Mas eles continuam comprando, e não deixam. Porque toda a inflação produzida nos Estados Unidos era crédito. E quando você produz inflação de crédito, esse dólar vai parar no chinês, né, ou no japonês e tal, e eles continuam comprando esse dólar, porque eles querem continuar exportando. Então eles continuam comprando dólar e sustentando a moeda deles desvalorizada, e o problema não se resolve nunca. Se fosse resolver com impressão monetária, já tinha resolvido, não resolveu. Então, aí o Trump está brigando com essas tarifas, achando que eles vão... já que vocês não querem deixar as moedas de vocês apreciarem, eu vou meter uma tarifa que vai ser como se as suas moedas tivessem apreciado. Você deixa de vender para os Estados Unidos. É como se, quando você põe uma tarifa de 50% no produto dele, é como se o produto dele ficasse 50% mais caro. Que seria como o yuan apreciar 50%. Que o produto chinês ficaria mais caro em dólar. Se o yuan subir de valor, né, contra o dólar. Então, nesse caso, ele está tentando aplicar uma desvalorização via tarifa. Desvalorização no dólar via tarifa. Acontece que não resolve o problema. Porque aí o chinês não vende, mas o americano não tem como produzir do mesmo jeito. Não produz lá. O custo alto. Então, a solução do problema do dilema de Triffin, voluntariamente, ela não vai acontecer. Voluntariamente seria os bancos do mundo, os bancos centrais e os países deixarem de comprar dólar para exportar, deixar de sustentar o valor das moedas, deixa flutuar livremente, o dólar cai, as moedas se apreciam e os países exportadores vão exportar menos para os Estados Unidos. Aí equilibra as contas. Mas eles não deixam isso acontecer, porque eles não têm a demanda. Os países exportadores não têm demanda para todo o produto que eles produzem. A China, se não vender para os Estados Unidos e para a Europa, ela quebra. No sentido de que ela fica com estoque lá e não tem para quem vender. Então, como eles não vão deixar de fazer o que eles fazem, que eles precisam, a solução vai ser, você não vai ter a solução voluntária, você vai continuar expandindo esse crédito até não dar mais, e na hora que não der mais tem um crash de dívida. Um crash monetário em renda fixa. Esse crash monetário em renda fixa é que vai resolver o problema. Porque nesse momento, o que acontece quando você tem um crash monetário? Uma grande deflação, quer dizer, ninguém tem dinheiro para comprar mais nada, está todo mundo devendo, não tem mais refinanciamento, as taxas de juros sobem e as pessoas são forçadas a poupar. Ao ser forçadas a poupar, consumo despenca. Até o Tesouro Americano vai ter que poupar. Ele vai ter que parar de gastar. Não vai ter dinheiro, assim, digamos assim, não vai conseguir captar tudo que ele precisa para rolar o déficit. Entendeu? Mas o Fed vai comprar? O Fed pode comprar alguma coisa, financiar o Tesouro Americano, mas não tudo. Uma parte vai, com as taxas altas, vai vir da austeridade. Entendeu? E aí, nessa hora, o nível de preços da economia cai, você tem o choque deflacionário que eles tentaram evitar por 20 e tantos anos, tem que efetivamente acontecer. A hora que acontecer isso, você neutralizou a balança de pagamentos geral. Porque o americano para de comprar. Aí, pum, neutralizou a balança. Uma visão que ele tinha no paper, que eu não sei se vai se materializar ou se efetivamente também é o racional que o Trump está por trás desse tarifaço, mas era um pouco o seguinte.
Coloca o tarifaço, põe tudo todo mundo na mesa. Então tá fulano, Ele tá ciclano. forçando a desvalorização do dólar, E aí, que eles parem de comprar dólar. é isso. Aí a tese que eu acho que eles têm um pouco por trás pode ser a seguinte: obriguem esses outros bancos centrais a começarem a vender dólar e trocar isso por aqueles Century Bonds ou aqueles bonds de longuíssimo prazo que nem tem data de vencimento. Não precisa vender dólar, né? O dólar ele já tem dólar, eles vão ter que. O dólar já tá na balança dos outros bancos. Não vai vender o dólar, ele vai trocar. Se os bancos centrais e países têm dólar na conta, ele não vai mexer na taxa de câmbio, ele vai sair de um ativo e comprar outro. Ele sairia de qualquer coisa, bolsa, papel curto, e compraria o Century Bond americano. E aí tinha uma segunda tese, que eu não vou lembrar direito, mas era meio... É uma tese, sim, mas aí não impacta a taxa de câmbio esse movimento. Tá, e aí acho que era um pouquinho mais rígida, não sei se eles vão fazer, mas era algo que o próprio Trump conseguia fazer sem ter férias, sem ter ninguém do lado dele, que ele poderia criar um mecanismo que, em caso da economia americana se sentir ameaçada, e ele pode predeterminar se isso tá ou se não tá, acho que era o IEEPA, alguma coisa assim o nome dessa cláusula, que ele poderia começar a cobrar como se fosse uma taxa de administração sobre os juros da dívida americana, sobre os treasuries. Então, vamos supor, eu fui lá e comprei $100 de treasury americano, certo? Ele tem que me pagar agora um cupom de 10 5, né, por cento hoje. Tá. R$5, R$10, vamos supor, tá tendo que me pagar esse mês. Ele poderia simplesmente falar, olha, em cima desses R$10, eu, Estados Unidos, vou reter 2%. Mas você tá dando uma brasilianada na coisa. Vou cobrar um IOF aqui dos caras. Isso é ruim. Isso aí não vai resolver nada. Acho que isso É só cobrar imposto em cima dos juros. E o Brasil faz isso aqui, cobra 17% em cima do 22% do juro da renda fixa. É a mesma coisa. O IOF, não sei o que, vai brasilianar a coisa. Não, mas isso não poderia, de alguma maneira, de uma forma extremamente forçada, e na minha visão também com uma certa... Forçada, igual o IOF aqui. Você ia afastar um pouco a compra de dólares por bancos centrais? Mas é pontual, você afasta pontualmente. Depois é um pedágio que você paga na entrada para quando você tem que comprar um investimento em dólar e você tem um pedágio. É cair os juros. Se os juros é 5 e eu boto lá um pedágio aí de X%, né, uma taxinha, eu tô dando menos retorno pro comprador. Só isso. Aí se não tem dinheiro sobrando, a taxa sobe de novo. Quanto mais IOF o americano puser, se isso o efeito disso é a taxa subir para que o retorno volte a ser o que ele era. Se o retorno de mercado, que o mercado espera para um título americano, é 5 e 30 anos, é 5, tanto, 5,10. E o Trump vai lá e fala, desse 5,10 eu vou cobrar 0,30. Então você vai ter 4,90. Tá bom, aí dos 5,10 vai para 5,40. Pronto, voltou para 5,10. Entendeu? Então esse efeito é nulo. Isso tudo é paliativo, não resolve. Entendeu? Eu já vi acontecer aqui no Brasil. Você compra, você bota imposto aqui, o mercado se ajusta. O que ele fez agora teve essa mudança, né? Que parece que a tributação, em vez de ter aquela tributação escadinha, né? Que era 22,5 para 6 meses, 17,5 para 1 ano, e o que fosse acima de 2 anos era 15% de imposto na fonte, ele tirou essa progressividade e botou 17,5 para tudo. Colocou flat. Quem que vai comprar dívida longa agora? Você não tem mais um incentivo. O 15 contra o 17 ou contra o 22 era um incentivo para você comprar dívida longa, certo? No final acaba não sendo bom para a estrutura de dívida. E assim como colocar imposto sobre os juros, fazer ele subir, ou botar isso que o Trump, você falou que ele pode pôr, desincentiva o investimento, faz a taxa subir, quando você baixa o que você pôs, você está incentivando o dinheiro a voltar. E a nossa tabela progressiva ou regressiva de cobrança de IR das aplicações financeiras, meio que dava um estímulo para a pessoa ir para o longo. Porque no longo você só tem 15. A passo que no curto é 22 ou 17. 22, 20, 17. Já tinha uma regressividade, né? Na cobrança. Até 6 meses de renda fixa era 22,5, depois 20, depois 17,5 e acima de 2 anos 15. Eles colocaram 17,5 para tudo. Então, beleza, você estimula bastante o quê? Curto prazo, porque o curto prazo era 22. Agora ficou 17. Bom, beleza, eu vou botar no curto prazo. E o 2 anos, 3 anos, 4 anos, que era 15, virou 17. Então, ou seja, essa medida vai fazer a curva de juros abrir no Brasil. Lá, a parte longa vai ficar menos demandada. Então, ela vai ter a tendência dela é a taxa abrir para buscar essa demanda de volta.
Agora tem que comprar CDB Taxa do Master taxa- no secundário. Não sei, aí... Aquelas 3 meses de duração, 4 meses de não. duração. Cara, o banco tem o quê no balanço? Precatório, né? Marcado a valor de face? Sim. Meu Deus do céu. Não vou nem falar. E qual que você acha que é o impacto de toda essa situação fiscal dos Estados Unidos, crise de crédito no Brasil e especialmente dado o nosso panorama fiscal que não é dos mais favoráveis nesse momento? Nós já estamos sentindo, né? O governo Lula conseguiu sozinho criar uma crise de confiança aqui. Sim. Porque ele teve 1 ano e meio de fôlego, tá? O mercado deu 1 ano e meio de fôlego para o governo Lula, para ver se ele mostrava alguma coisa convincente em termos de controle de gastos. Eles mostraram só o contrário. Primeiro eles aboliram o teto de gastos, inventaram um tal de arcabouço fiscal, que assim, pensa o seguinte, o teto de gasto é um teto, certo? Era o que tinha no governo lá, o que tinha na gestão do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Do Temer e do Bolsonaro. Aí eles trocaram agora para esse arcabouço, que na verdade é um teto furado. É um teto com furo, quer dizer, se você não, um teto fechado não deixa passar nada para cima. Se você fura e deixa furo, você está vazando despesa. Esse arcabouço é que nem um teto furado, não protege nada em termos de limite de gastos. E agora eles perceberam que o mercado percebeu isso e estressou a taxa de juros ali longa no final do ano passado, né? Você teve um estresse que a taxa de juros foi até 16, sendo que a Selic estava em 11. A taxa de juros longa foi para 16. Aí ele está sendo forçado a subir a Selic. Entendeu? E em termos estruturais, talvez até um Então o Brasil já está com esse problema. Se a taxa americana subir mais, que eu acredito que vai, eu acho que a minha cabeça é que 30 anos vai passar de 10. Nos próximos 2 anos. Passa de 10. Taxa americana. E o 10 anos pode chegar em 9. Aí é merda no ventilador. Quanto que tá de 30 anos hoje? 5 e pouco. Tá bom. Ou 5%. 5 e pouco. Porque, assim, eu vejo isso porque a situação é que você não tem hoje a condição de expandir o crédito mais. Está todo mundo saturado. Os bancos estão pedindo aumento de limite de Basileia para emprestar. Se você não cria, num ambiente onde você tem muitos juros e pouco crescimento, você tem que refinanciar até os juros da tua dívida. Você não consegue pagar a tua dívida. Você vendeu, a economia não gera renda para pagar nem o déficit americano. Qual a renda americana? A renda americana é, por ano, 29 trilhões é o PIB. Só que o PIB cresce quanto por ano? 3%? 3%? Quanto é 3% do PIB americano? 329 trilhões? É, Uns 900 9, bilhões. mas, 900 bilhões? 1 trilhão? Tá, 1 trilhão. Quanto é que cresce a dívida americana? 2 trilhões por ano. Quer dizer, nem todo o aumento da renda inteiro da economia privada não é suficiente para cobrir o aumento dos juros, só o serviço da dívida americana. Ele está fazendo déficit. Só de juros ele paga 1 trilhão quase. Fora esse 1 trilhão, tem mais 1 trilhão de gasto, que dá 2. Né? 2 trilhões. Se o PIB americano cresce 1 trilhão só, né, porque vai de 29 para 29.900, cresce, você já não está gerando o crescimento de PIB para pagar os juros. Então, ou você refinancia esses juros, ou a taxa sobe. Se você vai refinanciar esses juros com nova moeda, onde que tem? Quem mais pode criar moeda hoje? Quem criava moeda eram os bancos, que podiam emprestar para o consumidor americano para ele continuar consumindo. E agora que eles não podem mais? O consumidor americano não aguenta mais tomar empréstimo. Da onde vai vir esse 1, 2 trilhões a mais para financiar o déficit americano? Se você não tem a criação, a taxa vai subir. E você vai acabar tirando liquidez de outros lugares. Vai meio que buscar dinheiro dólar que está parado em outros lugares para voltar e financiar a dívida americana. Então a taxa tem que subir para isso acontecer. E aí, falando aqui um pouco de... Por isso que a taxa não cai, e o Fed sabe disso. Uhum. Por isso que as taxas curtas, inclusive, não caíram. Não é porque existe uma inflação descontrolada, né, com medo, não. É por causa disso. Realmente a questão é monetária. Porque não vai ter gente para emprestar a taxas mais baixas. Basicamente é isso. Porque não está tendo criação de moeda.
Você não está tendo a criação de moeda, você não expande mais o crédito. Como é que você financia o crédito que você expandiu no semestre passado? Porque é meio Ponzi scheme isso aí. Se você tem um crescimento abaixo do que você tem de serviço de dívida, de déficit, você vai financiar como? Ou seja, em bom português, o dinheiro novo, você precisa ter dinheiro novo suficiente para pagar o credor velho. É basicamente isso, que é o que você falou de Ponzi. É isso aí. Então, e o problema não é que a dívida americana, eles não vão defaultar, no sentido de parar de pagar. Inclusive, já teve default no passado, nos Estados Unidos. 2 vezes na história. Não foi considerado default, mas foi falha de pagamento. Em 1979, os Estados Unidos falhou no pagamento de alguns bônus deles, por algumas semanas. Bônus que venciam, ele não pagou. Então, no ambiente de altas taxas, o dinheiro fica escasso, ele vai acabar tendo que financiar a dívida no curto prazo para não ter que financiar no longo. O que vai acontecer é um default implícito. O default implícito é os PUs das dívidas caírem. Como já aconteceu. A dívida que o americano emitiu em maio de 2020, o bônus de 30 anos, emitido em maio de 2020, estava com juro de 1,25. Cupom de 1,25. E o yield, 0,70. 0,79. O yield do 30 anos em 2020. O yield foi para 5. Esse bônus, que tinha um PU de 120, o PU dele caiu para 48. O preço à vista do bônus perdeu mais de 60% do valor. Então já teve um default implícito ali naquela dívida. O cara botou 120, se ele vender hoje, ele já tira 48. É isso que vai acontecer. E o Jamie Dimon, outro dia, fez uma declaração, né? Não sei se você viu. O mercado vai colapsar e eu vou ganhar com isso. Foi o que ele disse, né? Você escutou essa declaração? Sim. Por quê? Porque é o que os bancos vão fazer. O banco faz sempre isso. Eles vão se antecipar esse movimento, zerar as carteiras de dívida, ficar vendido, né? Estão vendendo bolsa aí para retail investor. Deixa os retail investor levar a nossa carteira. O Warren Buffett está vendendo para o retail investor. Alguns outros. E os bancos estão vendendo o que eles podem de crédito. Quando tiver esse problema e as taxas abrirem mais, eles vão lá com o dinheirinho que eles vão pegar no Fed, vão comprar esses bônus valorizados, vão chegar para o governo americano, ó, sabe aquela dívida tua que era 36 trilhões? Dá para você recomprar por 10. Vamos fazer? Vamos reestruturar? Tá aqui 10 trilhões novos, você compra 20 trilhões de bônus que desvalorizaram. Porque o preço delas caiu de 20 para 10. Se eu te arrumar um dinheiro agora, você compra aquilo. E por que agora que isso está acontecendo? Porque os Estados Unidos, a dívida agora deve ser uns 30 e tantos trilhões, alguma coisa 36 assim. e tanto. 36 e tanto. Quando era 18, uma dívida de 18 trilhões já é muito alta. Por que isso que você está descrevendo não aconteceu quando era 18 trilhões? Porque não é só o estoque. Lembra? Eu te falei, era marginal. O problema do crescimento da dívida não é o estoque. O problema é o marginalmente, quanto você sobe marginalmente. E o marginal dos últimos 4 anos foi assustador. Eu vou te dar uma ideia do marginal. Levou 200 anos para os Estados Unidos crescer a dívida dele de 0 para 12 trilhões estoque. O estoque de dívida dos últimos 4 anos subiu 13 trilhões. Subiu em 4 anos o que não levou 200 anos para construir. Então, este é o problema. E este crescimento da era Biden foi totalmente artificial, criado por esses 12 trilhões de dinheiro que ele basicamente gastou. De dinheiro criado. Porque para o governo gastar, ele tem que tomar emprestado. E tomar emprestado é criar um crédito, certo? Você gasta e emite um treasury lá para cobrir, ou um T-bill, é dinheiro novo que foi criado pelo sistema bancário. Né? Ou pelo Fed. O Fed também criou esse dinheiro, porque o Fed foi lá e comprou. O Fed comprou, desses 12 trilhões, o Fed comprou uns 4. Lembra que durante a pandemia, ele fez 4 a 5 trilhões fez 5 trilhões de QE. O resto foi o sistema bancário mesmo, que criou a moeda e comprou. Comprou mais 7, ficou 12. Então, ao longo de 4 anos, 12 trilhões de dívida nova. O governo americano cresceu, 12 ou 13, com esse dinheiro novo. Agora, o Fed já retirou desses 5 que ele pôs, ele já retirou 2. Então, esse efeito de retirar esses 2 já foi sentido nas taxas. As taxas abriram. Né? E os bancos agora, com problema de carteiras, também vão acabar tendo problema para emitir novos créditos. Como é que você vai emprestar se o cara que você emprestou já não está te pagando? Como é que funciona?
uma espiral deflacionária dentro de uma carteira bancária. Eu sou um banco, igual o banco lá da família do Daicoval. Tem carteira de cartão de crédito. Vamos dar um exemplo do carteira de cartão de crédito. Que o cartão de crédito é um título, é uma carteira rotativa, certo? Quer dizer, o cara consome, aí quando vence, ou ele paga ou ele abre um crédito e fica devendo. Fica no rotativo, ele parcela aquilo e tem um juro mensal. Acontece que a definição daquele juro é a definição de quanto é o juro mensal da carteira do rotativo, é definido pela inadimplência. Então, se eu tenho uma carteira de cartão de crédito e X% das pessoas já não me paga, porque se passa 90 dias que você não paga o teu cartão de crédito, aquilo já é um default, já é uma moratória. Regulatoriamente falando, o banqueiro tem que jogar aquele crédito para prejuízo. Né? Ele joga aquele crédito para uma provisão de prejuízo, e se ele recuperar, ele sobe de novo para o lucro. Mas jogou para prejuízo, o que acontece? Tive um prejuízo de tanto. Como é que eu vou cobrir esse prejuízo? Eu tenho que cobrar mais juro de quem está pagando. Então ele vai lá e sobe o juro do rotativo, para compensar as perdas que ele teve. Ele subiu o juro, só que porque o juro está mais caro, mais gente vai deixar de pagar do que antes. Porque para alguns fica mais difícil pagar o juro. Então aí, o fato dele subir o juro aumenta a inadimplência do que não tinha. A inadimplência que não tinha passa a ter por causa do aumento do juro. Aí ele vai lá, recebe mais uma rodada de inadimplência, sobe mais o juro ainda. E quanto mais ele sobe o juro para se compensar dos prejuízos, mais pressão em cima dos tomadores ele põe e mais gente entra em moratória, porque o juro está mais alto ainda. Então isso é uma espiral deflacionária. Isso é o que aconteceu na década de 30, depois do crash de 29. Você começou a ter exatamente esse comportamento nas margens, nas bolsas e tudo. Isso está acontecendo nos bancos em diversas carteiras lá nos Estados Unidos. Cartão de crédito, auto loan, que é o empréstimo de carro. Né? Quanto mais... A maioria do crédito lá é rotativo? Não, do cartão de crédito é rotativo. Lá, aqui... Mas a maioria lá é floating do crédito existente? Tem floating, tem fixed. Né? Mas as taxas mais baixas eram floating. O cara pode até fixar a taxa, mas depois ela sobe. Tem um kicker. Né? Ou então, se ela é fixa, por 5 anos, venceu o crédito, o cara não refinancia, porque a taxa está muito mais cara. Então ele tem que pagar. Ao pagar, ele está tendo que forçar a poupança. Entendi. Ao forçar a poupança, ele não consome, entendeu? Quando você tem que pagar uma dívida, você tem que parar de consumir para pagar essa dívida. Sim. Entendeu? E quando você paga essa dívida, é que o banco consegue, então, ter limite no balanço para emprestar para outro. Se você não paga, ele não pode emprestar para outro, porque ele tem que refinanciar você. Ou jogar para prejuízo. Se jogar para prejuízo, afetou o capital dele, ele não pode emprestar. Que é o que está acontecendo hoje com os bancos. Os bancos estão tendo prejuízo, estão jogando coisa para prejuízo. Então, quanto mais prejuízo eles jogam as carteiras, menor a habilidade dele de poder emprestar, porque o capital está corroendo. Né? O custo de levantar capital hoje está mais caro, porque imagina, era baratinho, com juro baixo. Agora está mais caro o custo de capital. Então tudo tem que ser reprecificado. Agora, o mercado de ações não caiu a ficha ainda. Eu suspeito que na hora que cair a ficha, né, que todos esses valuations de 15, 20, 30 anos do passado vem com uma assunção, né, um presumption, uma presunção de custo do dinheiro no nível dos últimos 20 anos. Mas nós estamos no custo do dinheiro, está o mais alto dos últimos 20 anos hoje. Está em níveis de 2007. 5% estava o Treasury lá. Ou 6%. Então, assim, quem está há 20 anos no mercado não viu o juro a 5%, 6%. Eu vi em 1999. Eu vi, até meu pai me contou, eu era muito novo, ele viu o juro americano em 17% na década de 80. Então, quando o Paul Volcker deu aquela esticada. Mas o Paul Volcker deu porque o mercado já estava pedindo. O Fed antes dele vinha muito atrás da curva. O mercado, ele subia o juro, o mercado puxava a taxa para cima, falando, precisa subir mais, precisa subir mais, precisa subir mais. Quando o Paul Volcker entrou, ele olhou para trás e falou, toda hora a gente está atrás da curva. Né? Eu boto de 9 para 10, o mercado pede 11. Eu boto 11, ele vai lá pede 12, 13. O Paul Volcker falou, quer saber? Eu já vou dar tudo numa canetada só. Pegou, jogou para 17, 18, pum, o overnight. Aí o mercado estabilizou, nunca mais passou, o mercado começou a pedir queda de juros depois disso, porque estabilizou.
digamos assim, o crédito contraiu a tal ponto que parou de ter digamos assim, ficou tão contraído que não tinha mais demanda por financiamento. Ninguém queria tomar empréstimo a 18. Então, todo mundo queria aplicar, né? Ninguém queria dar. Se a gente puder agora guinar um pouquinho, acho que para o mercado nacional, acho que vai ser bem bacana também. E acho que a sua visão vai ser muito importante, porque quando a gente olha talvez aqui a curva longa, né, na B longa, a gente está basicamente pagando o mesmo prêmio de risco que a gente pagou no impeachment da Dilma. Sim. Ali quase no IPCA mais 7. E a gente até teve um jantar... Chegou até 8,5, né? Chegou a bater 8,5? Chegou. A gente já teve até um jantar recentemente com o nosso patrocinador, com o BTG, e veio o chefe economista deles, o Mansueto, e a gente fez essa pergunta. Mansueto. Na visão dele, ele trouxe um ponto que acho que talvez de todo o jantar que a gente teve foi o mais positivo, que ele falou o seguinte: apesar de a gente ter esse mesmo prêmio de risco fiscal para e passo com o que tinha naquela época, hoje pelo menos os problemas estruturais de certos setores estratégicos, como Petrobras, como as empresas de energia que naquela época estavam falidas e que são representativas para a gente conseguir aqui gerar emprego, gerar o PIB, nesse exato momento a gente não passa por essa mesma dificuldade, por essa mesma tensão no mercado que a gente passava em 2014. Não obstante, o prêmio de risco está ali, o mercado está precificando igual. Então ele mesmo já refutou o que ele falou, porque o mercado, no fundo, não importa o que a gente acha, importa o preço que está. Então o mercado já está precificando risco igual ao daquele período, mesmo que ele ache que não tem, entendeu? É o que eu acho. Acho que assim, é um wishful thinking. Porque se o mercado está pedindo prêmio, então o mercado está errado. Vai lá, compra tudo que puder desse papel e vamos ver se fecha. Mas se não fechar, quem está errado sou eu. Ou o comprador, que, né, a taxa não fechou e abriu. Então, você acha que tem um espaço para abertura ainda maior da taxa? Eu acho que se o mundo entrar numa onda de alta de juros, para mim acabou a era do dinheiro barato. Quem não percebeu isso ainda, quando perceber, acho que a bolsa ainda não percebeu isso. Quando perceber, vai reprecificar no mundo inteiro. No Brasil, menos, porque o Brasil já não está. Já é um ambiente de dinheiro caro e a bolsa já não estava com os múltiplos iguais. A bolsa estava fraca aqui. Entendeu? Ela 110, 120, ela é fraca. Então, agora, o mundo todo está com valuations. A Tesla está com valuation de 250 vezes. A Nvidia de 50 e tantas vezes. Tudo bem, mas esses valuations eram da época que o juro estava 1, 2%. E agora está 5% e não vai ter reavaliação. Quando entenderem que tá todo mundo com aquela cabeça, não, mas o juro vai cair, mas vai cair, mas vai cair. Se vier uma taxa de juro longa mais alta ainda para ficar, a ficha cai, que os valuations todos têm que ser reprecificados e a bolsa ajusta para baixo. É o que eu acho. Aqui no Brasil, tem uma diferença, que a bolsa aqui já não é uma bolsa, já está barata em relação ao resto do mundo, mas pode ficar mais barata. É verdade. Não é que ela vai despencar 90%. Eu acho que a bolsa americana tem o potencial de despencar para o nível de 2009. Pode despencar para 1.000, o S&P. Tem muita gente no mercado também falando sobre o trade eleição 2026, né? Trade Tarcísio, e alguns tentando ali se antecipar. Tarcísio Michele? Eventualmente. Você acha que isso, caso aconteça, seria positivo para a Bolsa, para a precificação dos ativos de risco do Brasil, e talvez ali teria uma oportunidade, pelo menos de... Qualquer coisa mais austera do que o Lula vai ser bom para a Bolsa. Entendeu? Qualquer um que você precifique chegando no lugar do PT, entendeu? O Tarcísio, que é um candidato de centro, não, para mim ele não é um candidato de direita, é de centro, porque a aliança que ele montou em São Paulo foi de centro, né? Que tem gente de centro-esquerda, gente de centro-direita na aliança dele, então ele é uma aliança de centro, uma aliança meio tucana, digamos assim, né? Mas o mercado gosta disso. Eles queriam, se ele pudesse, eles tinham dado a cadeira pro Alckmin, não deu. O Alckmin não ganharia a eleição do Bolsonaro. Mas não faria nem 5% dos votos. O Lula, gostando ou não gostando dele, ele é mais popular que o Alckmin. Sim. Você vê o movimento da máquina hoje para tirar o Lula na próxima eleição, do mesmo jeito que eles colocaram o Lula lá? Eu acho que eles querem um nome que eles estão apostando que a economia continua ruim, que é pro Lula morrer na eleição, e que um centrão, um Tarcísio da vida ganhe. Essa é a aposta do mercado como um todo.
Não, mas não o mercado, eu digo a máquina mesmo, tipo, vai, STF, Ah, Centrão. sim. Do mesmo jeito que eles queriam o Bolsonaro fora. Agora, você Já acha que eles conseguiram. querem manter Lula ou você acha que eles têm essa intenção de trocar pra um Eu nome acho que o como mercado, Tarcísio? eles querem trocar. O Lula foi um acordo que eles fizeram para poder tirar o Bolsonaro. Nós vamos ter que tirar o Lula da cadeia, porque senão não ganha. A gente não ganha com outro nome, então vamos ter que tirar o Lula da cadeia. Agora que eles já estão no comando de novo, e o Bolsonaro e a direita estão para escanteio, eles vão tentar emplacar o candidato de centro deles. Que na verdade é uma esquerda, mas diz centro também. Né? É o que eu acho. Pode ser o Tarcísio, pode ser outro nome, não sei. Acho que geopoliticamente falando, até falando talvez mais voltando de novo para a questão dos Estados Unidos, como que você vê a mudança de visão do que é os Estados Unidos no governo do Biden para o governo do Trump? Talvez essa questão mais globalista versus mais nacionalista. Onde você acha que o Lula entra nessa dicotomia? E onde você acha que os Estados Unidos está indo com essa nova política do Trump? Eu acho que o Brasil... Agora começou uma guerra de novo, né? O Brasil é uma peça no tabuleiro. O Brasil não manda nada na geopolítica. O Brasil é uma peça. E hoje o Brasil é um instrumento da China. Da China? A China comprou muita coisa aqui no Brasil. Comprou a classe política também. É mesmo? Sim. Você vê todo mundo elogiando a China. Aí os caras vão lá para a China. Você acha que o chinês faz assim? Ele vai dando o que ele pode aqui para ganhar espaço e influência. E está, inclusive, conseguindo, eles estão tão autoconfiantes que eles estão peitando os Estados Unidos. Entendeu? O Lula, até outro dia, o Alckmin estava lá sentado com o pessoal do Hamas, lá, aqueles caras que morreram todos, né? Sim. Que Israel já matou todos eles, só falta o Alckmin. Entendeu? Ele estava sentado com uma meia dúzia de caras, os meia dúzia morreram e ele está vivo. Então, não é um sinal para parar com isso, mas os caras continuam lá. Entendeu? Então, assim, o Lula sozinho não ia peitar os Estados Unidos. E ficar nessa de beijar a mão do iraniano, beijar a mão do Hamas. Não, ele tem cobertura. Entendeu? O acordo deles é com a China. Tanto que a China é elogiada. Até por pessoas que a gente não imaginava que iam elogiar tanto a China assim. Certas pessoas de uma alta cúpula elogiaram muito a China. Sim. Então, como que você vê a questão do globalismo, principalmente, que era uma pauta que estava muito presente em 2020, 2021, 2022, e é uma coisa que a gente sentiu que saiu um pouco do foco, né, do spotlight. Saiu daqui nosso, mas eles estão operando como ninguém. Eles são os donos do sistema financeiro. O que quer dizer? O que você entende por isso, por essa visão de globalismo? Você acha que o Trump tem essa visão? Você acha que o Biden tem essa visão? Não, o Biden era instrumento deles. O Biden foi colocado lá por eles. Sim. O Trump tem uma postura antiglobalista, ou seja, ele quer trazer o controle da soberania americana de volta para os Estados Unidos. O ponto fraco dele para trazer o controle da soberania de volta para os Estados Unidos é a dívida. Sim. Na dívida, ele está na mão dos globalistas. Foi a única vez que os Estados Unidos recua. Basta 30 anos subir que ele recua de alguma coisa. Você viu, aos 10 anos subiu, teve que recuar de algumas tarifas, teve que recuar de tudo, porque quando ele lançou o tarifaço lá dele, o Liberation Day, as taxas despencaram. Perdão, as taxas abriram, os PUs despencaram. As taxas subiram muito, ele teve problema em leilões, então a arma dos globalistas para dominar os Estados Unidos é a dívida. E eles são um sistema bancário. Se eles resolverem no cartel ali que não vão me emprestar mais, a taxa sobe muito. Entendeu? E o Fed também é deles. Se engana quem pensa que o Fed vai salvar todo mundo. O Fed não é um banco para salvar eu e você. O Fed foi criado para salvar bancos. Como ele tem o monopólio de emissão, numa situação de crise ele pode emitir para salvar quem ele quer. Ele não vai emitir para salvar para todo mundo. Porque ele acaba com o valor da moeda, certo? Se ele monetizasse todas as dívidas em dólar, eu vou emitir aqui, quantas dívidas em dólar tem no mundo? 150 trilhões. Eu vou transformar 150 trilhões de dívida em dinheiro. Como se o Fed fosse comprar toda a dívida do mundo. Não vai fazer isso. Porque o controle
Ele acaba com o crédito se ele fizer isso. Não existe mais duration no mercado. E aí você entra numa hiperinflação. Ele não vai fazer isso. O mandato dele é justamente deter o poder de imprimir para não fazer isso. Para fazer só imprimir e favorecer os dele. Quem é da patota. Entendeu? Que é uma coisa que na economia chama-se efeito Cantillon. Os cantilionários. Cantilionários eram aqueles que tinham primeiro acesso ao dinheiro. A inflação, ela é maléfica para todo mundo? Não. E ela é benéfica para quem a inflação? Para quem tem acesso ao dinheiro primeiro, certo? Se eu sou um banco e eu crio moeda e empresto para você, não para ele, nem para ele, mas para você. Quem tem benefício? Eu, que tenho o poder de emprestar, e você que pegou o dinheiro primeiro. Porque você vai comprar as coisas antes de subir. Uhum. Certo? Depois de 2 anos que já subiu, o cara que pegar dinheiro depois de você, ele já saiu perdendo. Que ele com esse dinheiro ele vai comprar menos. Então, mas não importa, ele ainda tem acesso ao dinheiro. Então, a inflação ela beneficia quem tem acesso ao dinheiro. Rápido. Porque quem tem acesso, tem acesso. Sim. Ah, se o preço subir, não importa, pega um crédito maior e compra do mesmo jeito. Você não deixa de comprar. Ah, subiu o preço, beleza, pega um crédito de maior volume, de maior valor nominal para poder comprar também. Então, vai criando esse efeito, que eu chamo esse efeito Cantillon, que era um economista francês que descreveu isso. A inflação a inflação beneficia os bancos e quem tem acesso ao dinheiro, né? E ela permite que você continue pagando a sua dívida. Porque você pega uma dívida e compra ativos e as dívidas estão subindo, inflacionando, você consegue vender, pagar a sua dívida e ainda sobrar um dinheiro. Você nem precisa ser produtivo, basta os preços subirem por inflação, como a tua dívida é nominal, você pode não estar nem em lucro na empresa, mas assim, nominalmente você aumentou suas vendas por conta de uma inflação, né? Mesmo que o custo tenha subido, a inflação subiu, o preço do produto final subiu, como o juro é nominal, você consegue pagar o juro. E o problema da deflação é o contrário. Às vezes você lucra, mas o teu lucro vem da queda de custo. Certo? O teu lucro não vem de aumentar o preço do produto. Você vende o produto, você vende menos, você vende mais quantidade num preço mais barato com lucro. Mas essa quantidade que você vendeu, ainda assim, você mantém a tua margem, você consegue, mas você não gerou um output nominal maior, então você não consegue pagar o juro. Então, os bancos centrais produzem essa inflação controlada justamente para não ter o efeito da perda deflacionária que os bancos tinham. No século XIX, toda a inovação que tinha caía preço. Como você não podia imprimir dinheiro, que tinha padrão ouro, todo o efeito das novidades, da ferrovia, das máquinas a vapor, de todas as inovações do século XVII, do século XVIII e XIX, era para cair preço. Quando cai preço, quem que perde? O credor, o banco, porque quando cai preço, o tomador da dívida não consegue pagar. Ele tem uma queda de renda nominal, não paga juro, quebra o banco. Eu não paguei o empréstimo, quebrei. É nominal também. É. Entendi. Então a deflação produziu uma série de pequenos ciclos de alta e quebra, boom and bust. E em 1907 teve um pânico de 1907, que o sistema bancário foi parecido com o de 2008. Um pânico assim nos mercados. Naquela época não tinha Fed. Quem foi o salvador do mercado foi o JP Morgan, que ele era um banco com muita reserva em ouro e muita credibilidade. Os bancos iam lá pedir socorro para ele. Aí os bancos se reuniram depois daquilo e falaram, nós precisamos criar uma maneira da gente se socorrer aqui para a gente não ter esse problema. Né? Então eles criaram o Fed para isso. A gente não quebra mais. Não podemos depender só do JP Morgan. Temos que criar uma entidade que, se ela monopolizar o processo de emissão monetária, ela pode sempre imprimir dinheiro e nos salvar. Foi limitado, isso foi durante os primeiros anos, porque tinha padrão ouro ainda. Mas depois que eles romperam com o padrão ouro, depois da Grande Depressão, né, eles desvalorizaram o dólar contra o ouro e em 71 rompeu de vez. O poder de emissão monetária deles é ilimitado. Mas não é para usar para produzir hiperinflação. Eles não vão monetizar toda a dívida do mundo.
Porque o papel deles não é esse. O papel deles é estar lá para garantir dinheiro para os consorciados, não para todos. Então quem acha que o Fed vai salvar a economia, se tiver um problema, não conte com a ajuda dele. Quem vai salvar são os bancos, não você nem eu. Legal, bacana. Muito interessante essa reflexão. Acho que aqui a gente já está caminhando para o final do episódio, mas eu queria deixar um espaço para você fazer últimas considerações, algum tema que talvez você gostaria de falar, ou algo que faltou acrescentar também. E o espaço é seu, fica à vontade. Não, eu acho que vocês descobriram bastante coisa, né? Eu acho que é a hora de ter cautela. Eu sempre falo para todo mundo, é hora de ter cautela. Não precisa ficar vendido. Só ficar vendido direcional é para quem é profissional. Sim. Mas uma posição cautelosa de ficar em caixa. Veja, o Warren Buffett já está em caixa. Caixa imóvel. 350 trilhões. Ele tem de ações listadas uma posição até menor que isso. 200 e alguma coisa. Até perguntei pro Grok outro dia para inteligência artificial. Então, assim, ele já está com uma alocação bearish, uma alocação negativa. Então eu, sinceramente, acho que hoje em dia, o que você perde ficando em caixa? No Brasil você ganha 15% ficando em caixa. Nos Estados Unidos você ganha 5%, 4,5%. Então tem certas alocações estratégicas hoje que são caixa. E não é dinheiro... Você vê lá o money market americano, está com 7 trilhões de fundos, o money market. Cresceu do ano passado para 6 trilhões. De 6 para 7. É dinheiro esperando para entrar em bolsa? Não, não é dinheiro esperando para entrar em bolsa. É alocação nova. Seria dinheiro esperando para entrar em bolsa se o juro estivesse caindo. Numa alocação, um aumento do money market, com sendo isso ocorrido após a alta de juro, para mim é uma nova alocação. Esse dinheiro não vai voltar para a bolsa. É uma alocação de alguém em money market. O juro tem retorno hoje. Que ações hoje têm retorno de 5% ao ano hoje? Tem muitas que não tem. Então tem gente circulando, saindo fora. Então, o meu conselho para as pessoas é Cash skin. cautela e mantenha-se em caixa uma parte do seu recurso. E, se possível, se você está devendo, então, pague a dívida. Ou então, guarde dinheiro aplicado para poder pagar essa dívida, quando ela for operada com desconto. E aplicação, na onde guardar o dinheiro? Só em ativos de menor risco mesmo. Título de dívida, governo, só se for a bem curtinha. Porque é aquela que o governo geralmente paga, mesmo que ele não pague as outras. Ele paga. No Brasil foi assim. Na década de 80 a gente ficou em moratória aqui na nossa dívida interna. A única coisa que o Brasil pagava era o overnight. Era o dinheiro que ele tomava de um dia para o outro. Então, nesse cenário, o overnight americano são os T-bills. Ou as dívidas. E na Europa é a mesma coisa. Você fica no curto. E espera um momento melhor de reprecificação de bolsa para entrar. É um conselho básico. Perder, não. O sujeito pode perder passivamente. A bolsa subiu mais 10 e eu fiquei ganhando só 5. Subiu mais 20. Mas perder liquidamente, você não perde. Está ganhando nominalmente um dinheiro. Já. A inflação não está correndo nesses níveis. A inflação americana está em nível de 2,3, né, ou 2,4. Então você tem um juro real hoje maior do que o retorno de muitas empresas. Verdade. Legal. Otávio, em nome do IFL, queria te agradecer pela presença, queria agradecer também a todos os ouvintes por nos prestigiarem com o tempo e com a atenção de vocês. E eu queria convidar vocês também para seguir as nossas redes sociais e acessar mais conteúdos, tanto no Instagram como no YouTube e no Spotify. Faca, prazer receber você aqui sempre. Esperamos poder contar com você mais vezes e com bastante frequência nos eventos do Instituto. Poxa, vai ser um prazer. Agradeço novamente os nossos patrocinadores e uma boa tarde a todos. Obrigado.